tudo bem? Bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves e estou começando mais um programa Miradas, dedicado aos temas da filosofia. Nesta edição, eu tenho a satisfação de receber, para ser entrevistado, o professor André Duarte, da Universidade Federal do Paraná, que acaba de lançar um livro, A Pandemia e o Pandemônio, ensaios sobre a crise da democracia brasileira. Boa tarde, professor, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, antes de começar a conversar com o professor, eu gostaria então de pedir para quem nos assiste que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos conteúdos, curtam os nossos vídeos, que é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Eu peço também que visitem o nosso site em ermiracultura.com.br. Nosso site é atualizado todas as semanas com entrevistas, ensaios, reportagens, poesia, crônicas, sempre um conteúdo cultural muito interessante que vale a pena ser conferido. Bom, eu vou ler aqui rapidamente o currículo do professor, que é extenso, eu fiz aqui só um resumo, para a gente poder começar a conversar sobre o novo livro dele. Bom, como eu disse, o professor André Duarte, ele é professor titular da Universidade Federal do Paraná, é mestre e doutor em filosofia pela USP, com estágio sanduíche pela New School for Social Research, de Nova York. Ele também tem 2 pós-doutorados, um pela Universidade de Barcelona e outro pela Universidade de Paris, 7. Também atuou como professor convidado da Universidade de Lille, na França. É autor de vários artigos em publicações nacionais e internacionais, em que tem se centrado, sobretudo, sobre temas como os diagnósticos filosóficos da modernidade, biopolítica, técnica, e na obra de autores como Heidegger, Arendt, Foucault, Butler, Nietzsche e Agamben. Ele é autor dos livros O Pensamento à Sombra da Ruptura, Política e Filosofia no Pensamento de Hannah Arendt, Vidas em Risco, Crítica do Presente em Heidegger, Arendt e Foucault, e do mais recente, A Pandemia e o Pandemônio, ensaio sobre a crise da democracia brasileira, um lançamento da editora Via Veritas. Né? Vou até mostrar a capinha aqui, né? É esse livro. Bom, e é sobre ele que nós vamos conversar aqui nessa entrevista, que eu convidei o professor André Duarte. Professor, então, agradecendo mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade de vir aqui no nosso programa, eu gostaria de começar, então, a nossa conversa pelo título da obra, né? A Pandemia e o Pandemônio, que, como você deixa claro ali logo nas páginas iniciais do texto, não se trata de um mero jogo de palavras, né? Você, inclusive, recupera, eu achei bem interessante a etimologia da palavra pandemônio, né? Que vem de pandemonium, a qual aparece pela primeira vez ali no poema épico de John Milton, um poema épico do século XVII, O Paraíso Perdido, do escritor inglês John Milton. Bom, qual é o sentido, então, que você quis dar para esse termo pandemônio no livro, referindo-se ao nosso momento político atual? Perfeito, Rosângela. Muito obrigado novamente pelo convite. Um prazer estar aqui com todas e todos e com você. Olha, esse livro ele é um livro que surgiu, enfim, uma pressão dessa situação emergencial que a gente está vivendo, né? E da dificuldade de tentar entender exatamente o que está ocorrendo conosco, brasileiros, durante a pandemia. Quer dizer, não bastasse a pandemia, que já é uma situação global, mundial, de terríveis efeitos, que estão tentando, nós estamos, né, o mundo inteiro está tentando compreender exatamente o que está nos acontecendo e o que vem pela frente. Nós aqui no Brasil temos um problema adicional, que enfim nós fomos colhidos pela pandemia no âmbito disso que eu também estou chamando de desgoverno Jair Bolsonaro, né? Então o pandemônio foi uma metáfora, enfim, que eu acabei utilizando para pensar exatamente essa situação infernal que a vida de milhões de brasileiros acabou se tornando, né? Enfim, nós não só temos uma pandemia, mas temos aí um outro problema adicional, que é a maneira como o governo Bolsonaro tem lidado, tem feito a gestão dessa pandemia. E aí, enfim, o pandemônio, né, essa ideia um pouco do caos, do subterrâneo, né? O pandemônio é a capital do inferno, né? Eu estou efetivamente, enfim, claro, isso é uma metáfora, mas eu acho que não é um exagero, não quis simplesmente fazer recurso hiperbólico, não é?
comparar, enfim, o governo Bolsonaro com Satanás, não se trata disso. Se trata, enfim, de pensar isso que eu estou chamando de desgoverno, né? Eu coloquei o des entre parênteses, justamente porque eu quero ressaltar essa ideia de um governo pelo descuido, pelo desprezo, um governo, enfim, cuja maneira de lidar com a pandemia é profundamente aviltante e agrava não só as condições de vida da população, mas agrava também a crise da democracia que nós já vínhamos experimentando, né? Vamos dizer que ataca a saúde da democracia brasileira. Então, a ideia foi um pouco essa, acho que também uma certa literação, né? A pandemia, o pandemônio, acho que isso acabou me mobilizando, né? Ver como denominar aquilo para o que, a princípio, não tem nome. Porque, enfim, se nós formos fazer uma análise, enfim, disso que eu também chamei de mau encontro entre a pandemia e o desgoverno Bolsonaro, nós somos uma situação muito peculiar. Se a gente for fazer uma comparação, enfim, né, de quais foram os impactos na Europa, na América Latina, na Ásia, como é que os governos lidaram com a pandemia, bom, assim, de várias maneiras diferentes, mas eles lidaram com a pandemia. No nosso caso, nós temos aí uma maneira completamente descabida, desastrada, aviltante de lidar com o problema. Não é simplesmente fechar os olhos. Há políticas sendo implementadas, mas são políticas desastrosas. Eu queria chamar a atenção para esse caráter paradoxal da situação brasileira, que eu acho que tem comparações muitas com a situação norte-americana, mas mesmo lá houve momentos mais graves em que medidas de saúde pública foram topicamente assumidas, não é, pelo governo federal em coordenação com os governos municipais e estaduais. O caso de Nova York, muito claro. Isso não ocorreu aqui no Brasil. Aqui foi um jogo de empurra impressionante, né? O governo federal empurrando para o governo estadual, que empurrou para o governo municipal, que lavou as mãos e deixou os cidadãos à própria sorte. Bom, agora, assim, indo para o subtítulo aqui do seu livro, né, que é um ensaio sobre a crise da democracia brasileira, e logo também no começo, ali, em uma certa altura do livro, você diz o seguinte, que a crise da democracia que vivemos nesse momento, ela não é meramente conjuntural, né? Mas diz respeito à própria descaracterização da democracia como democracia. Bom, essa afirmação sua, ela se opõe frontalmente a um certo discurso que a gente tem visto aí na imprensa tradicional principalmente, que quer nos fazer crer que, apesar de todos esses ataques à democracia, né, feitos por parte do governo Bolsonaro, as nossas instituições políticas continuam funcionando e a democracia continua, portanto, preservada, né? Por que você faz esse diagnóstico desse esvaziamento e dessa descaracterização da democracia no Brasil? Uhum. Eu acho que aí tem justamente a maneira de entender a democracia e de entender o significado da crise da democracia, né? Eu estou efetivamente querendo pensar a democracia, sua crise, mas também a potencialidade política da democracia para além de uma análise estritamente institucionalista do fenômeno democrático. Né? Em primeiro lugar, assim, eu consideraria que o discurso de que as instituições estão funcionando, eu acho que é um discurso bastante fora do lugar. Né? Enfim, quando o STF é instado, por exemplo, a discutir, por exemplo, a maneira pela qual o presidente da República tem escolhido os nomes dos reitores. Então, você tem o STF sendo instado a, por exemplo, proibir intervenções militares violentas nas favelas do Rio de Janeiro. Quando a gente chega nesse nível, é porque efetivamente alguma coisa vai muito mal. Não é? Nós não temos a maneira pela qual as instituições estão funcionando, estão sendo forçadas a funcionar, e nesse caso do STF, me parece muito positivo que estejam funcionando dessa maneira, um pouco como se fosse um despertar de um sono letárgico, né?
durante agora o período da pandemia, que me parece positivo, mas ao mesmo tempo não tem como a gente não reconhecer que quando a Suprema Corte é levada a ter que tomar decisões e abrir investigações da natureza que tem aberto, tem sido levada a abrir, tem sido forçada a abrir, investigar o próprio presidente, sua família, bom, isso significa que há uma crise muito vasta da democracia. Então, acho que, por um lado, o discurso de que as instituições estão funcionando me parece escamotear a gravidade da crise. Por outro lado, eu acho também que, metodologicamente, compreender a crise da democracia e a própria democracia apenas no limiar do funcionamento normal das instituições me parece deficiente. Não é? Eu quero promover, então, uma compreensão da democracia que a gente poderia chamar de uma compreensão, sei lá, uma compreensão de democracia no sentido mais radicalizado, no sentido de que vá à raiz mesmo do significado do termo democracia e pense a democracia no seu vínculo com essa figura que não é apenas etimológica, mas é uma figura concreta do demos, não é? Então, eu estou querendo manter o vínculo aceso entre democracia e poder do demos. Depois podemos explicitar um pouquinho melhor como é que eu estou tentando entender isso. Mas, para o começo da conversa, acho bem importante marcar uma tomada de posição, de distinção da minha parte em relação a compreensões estritamente institucionalistas da democracia. Não quer dizer recusar essas compreensões. Todos nós sabemos que não pode haver democracia sem essa dupla vertente, né, que passa, por um lado, pela proteção, reconhecimento e ampliação de direitos e garantias fundamentais de natureza constitucional e liberal, e, por outro lado, sem eleições livres, periódicas, não fraudadas, etc., né? o viés soberanista da democracia. Mas mesmo essa compreensão, que eu acho que já alarga em relação, já é mais ampla e mais robusta do que a compreensão meramente institucionalista da democracia, mesmo isso eu acho que precisa ser aprofundado. Porque é preciso mostrar, enfim, como é que esses dois troncos, não é, a vertente liberal e a vertente soberanista da democracia, como é que eles se articulam, né, nisso que eu estou chamando de lutas populares organizadas pelo demos, não é? Então, depois podemos falar mais sobre isso. Eu estou querendo pensar a democracia sem negar o âmbito institucional, constitucional, mas estou tentando pensar, enfim, a democracia do ponto de vista de uma articulação entre a dimensão constitucional e as lutas populares. Daí justamente essa ideia do demos como um sujeito coletivo da luta por direitos e pela ampliação das próprias limitações estruturais da nossa democracia, limitações que, no nosso caso, são gravíssimas, porque tem que levar em consideração deformidades estruturais, como racismo estrutural, como violência estrutural, como discriminação, machismo, violações de direitos de vastas parcelas da população. Então, acho que é um pouco por aí que eu quero pensar a democracia no seu potencial e na sua crise. Bom, professor, agora a gente trabalha centrando aqui nos conceitos-chave que você assim trabalha no livro. Nós temos então os conceitos de neoliberalismo, biopolítico e necropolítico, né? Eu gostaria assim, de que o senhor falasse agora de uma forma, falasse de uma forma mais geral, já que a gente até pretende explorar essas questões assim, né, nas próximas perguntas. Como é que elas se articulam nesses conceitos no contexto brasileiro nesse momento da pandemia? Perfeito. Primeira coisa, não é, que eu acho que eu queria muito ressaltar e tentei chamar a atenção disso no livro, é para o fato de que nós precisamos estabelecer uma mediação conceitual, não é? Pensar os conceitos que foram, enfim, forjados em tradições europeias, nesse caso, né, biopolítica, necropolítica, neoliberalismo,
mas pensar como é que eles esclarecem, até que ponto eles são capazes de esclarecimento, no nosso caso brasileiro. Então, uma primeira ressalva aqui é a de não tentar fazer com que a realidade se adeque ao conceito, mas se tivermos que impor certa violência, que essa violência seja imposta ao conceito, de maneira a que ele possa esclarecer a realidade. Então, essa é uma primeira precaução metodológica para a gente não simplesmente ir, vamos dizer, aplicando o conceito à realidade e moldando a realidade brasileira, que tem milhares de especificidades, à natureza do conceito. Então, a primeira coisa é isso. Em segundo lugar, esses três conceitos, né, biopolítica, necropolítica e neoliberalismo, eles todos têm que ser entendidos, né, eles têm uma raiz naquilo que o Michel Foucault chamava de governamentalidade, de governamento. Né? Eles não são concepções ideológicas, eles não são, portanto, ideologias, eles não são, vamos dizer, eles não são redutíveis a determinadas políticas de governo. Quando a gente diz, não, o governo Bolsonaro implementa determinadas políticas, não. Eles são tecnologias de condução de condutas de populações. Né? E é nesse sentido muito amplo que eu estou pensando esses conceitos. Estou tentando pensar também, portanto, como é que a implementação de políticas neoliberais, biopolíticas e necropolíticas produzem efeitos sobre uma determinada realidade, sobre uma determinada população, visando, inclusive, produzir um sujeito, um cidadão sujeito, conforme aos parâmetros normativos que orientam essas três figuras distintas do governamento. Né? Esse sujeito ideal, que eu estou chamando de uma espécie de modelo normativo do sujeito bolsonarista, né? Eu estou chamando isso de figura fantasmática normativa do homem de bem. Né? De desenvolver um pouquinho essa ideia. E eu acho que tanto a maneira como a biopolítica, necropolítica e neoliberalismo, que eu denomino essas três figuras como neoliberalismo à brasileira, necropolítica à brasileira, biopolítica à brasileira, eles me parece que estão voltados para a produção dessa figura subjetiva, normativa do homem de bem. Eu acho que tem aí uma estrutura bastante clara. Podemos falar também mais a esse respeito. Mas então, um último aspecto que eu queria, para ficar ainda no plano geral, eu queria também dar um passo além das análises que têm privilegiado uma dessas figuras, seja biopolítico, neoliberalismo ou necropolítica, para abordar a crise desse mau encontro entre política de governamento e pandemia. Então, biopolítica, se a gente colocar aí no Google, né, ou em qualquer buscador, biopolítica e pandemia, vai sair um monte de coisa. Neoliberalismo e pandemia, vai sair um monte de coisa. Necropolítica e pandemia, mais um caminhão de informação. Me parece, assim, que há um problema aí, que é o de privilegiar uma faceta, uma única dimensão de governamento, quando me parece que mundialmente, mas vamos então focar no caso brasileiro, que é o caso em questão, né? Eu não saio do caso brasileiro, né? Realmente é um estudo de caso, vamos dizer assim, um estudo de caso com o caso em andamento, que é bem complexo. No caso brasileiro, me parece que essas três figuras de governamento estão presentes, estavam já presentes, talvez de longa data, e com a pandemia, me parece que essa articulação, isso que eu tentei chamar de dispositivo complexo de governamento ou de desgovernamento de populações, me parece que isso foi ficando mais claro. Né? Então, há dimensões biopolíticas, há dimensões neoliberais, há dimensões necropolíticas na maneira como o nosso desgoverno tem manejado a crise pandêmica. Então, eu queria ressaltar essa ideia de complementaridade
entre diferentes tecnologias de governamento. Eu queria mostrar que elas ocupam, enfim, uma zona fronteiriça em que, sem se confundir ou sem se subsumir umas às outras, me parece que elas se articulam e nesse momento da pandemia em particular, me parece que a necropolítica, ou isso que eu chamei também, né, segundo o lema, um pouco num diálogo com Michel Foucault, de fazer morrer e deixar morrer, me parece que a necropolítica assumiu como que uma posição dianteira nesse dispositivo que entrelaça neoliberalismo, biopolítica e necropolítica, e de tal maneira, enfim, que neoliberalismo, também neoliberalismo e biopolítica, acabam como que sendo pautados pelos efeitos de produção de morte da própria necropolítica. Então eu queria distinguir essas tecnologias, mas mostrar a sua complementaridade e a sua articulação possível no nosso caso. Eu meio que desconfio que essas análises poderiam ser válidas também para os Estados Unidos, mas talvez não fossem válidas para o caso argentino, por exemplo, e para vários outros países da América Latina, onde a análise crítica da relação entre governamento e pandemia passa por outro lado. Né? Neoliberalismo e biopolítica, sim, mas de uma outra maneira. Né? Necropolítica não parece fazer exatamente sentido para um argentino, para um chileno, para um neozelandês, para um português. Perfeito, professor. Bom, então vamos começar inicialmente sobre o conceito de biopolítica, né? Bom, o racismo de Estado, conforme definiu Foucault, e aqui eu vou citar um trecho do seu livro, é esse critério biopolítico de distinção entre as formas de vida que devem prevalecer e as formas de vida que devem ser assimiladas, controladas ou eliminadas do interior da comunidade, caso se julgue necessário. Bom, aqui então eu tenho duas questões para lhe fazer. Sim. No contexto da crise da democracia brasileira, como pensar nossa situação a partir desse conceito, né? E, ao mesmo tempo, você recorre a outras noções, ali, a primeira, a noção do estigma da abjeção indesejável, que está na Judith Butler, e da democracia imunitária, do Esposito, que, segundo você, complementam certas lacunas desse conceito de biopolítica Foucaultiano, né? Então, de que forma, essa é a outra pergunta, de que forma essas ideias desses dois autores ajudam, então, a jogar luz sobre a nossa atualidade? Tá, perfeito. Então, assim, primeira coisa, não é? A noção de biopolítica lá do Michel Foucault. Essa é uma noção complexa, uma noção complexa e pouco desenvolvida também pelo Michel Foucault. Mas é muito interessante, não é? Quando ele publicou o livro História da Sexualidade, volume 1, é ali no final, capítulo final, que aparece pela primeira vez para o grande público leitor a noção de biopolítica. Já tinha outras aparições antes, mas são públicos restritos. Bom, essa noção passou batido pela recepção mais imediata, e não apenas mais imediata, da História da Sexualidade, volume 1. Foi apenas, sei lá, vamos dizer, o livro de 76, eu diria, que antes do final dos anos 80, início dos 90, a noção de biopolítica não tinha recebido efetivamente a devida atenção. Né? Vai surgir, vai se constituir, sobretudo com autores italianos, né? Toni Negri, Giorgio Agamben, Roberto Esposito, e eles vão se apropriar da noção de biopolítica, cada um deles vai dar um contorno a essa noção, sempre num diálogo com Michel Foucault, e a partir daí, e a partir também da publicação dos cursos do Foucault, evidentemente, né? Que isso tudo é coisa pós-morte do Foucault em 84, os cursos começaram a ser traduzidos e publicados ao longo dos anos 90. Né? As entrevistas, os ditos escritos, é aí então que se começa a prestar atenção para a importância da noção de biopolítica. Bom, a noção de biopolítica, ela é uma noção complexa no sentido de que ela porta em si, vamos dizer, isso que o próprio Roberto Espósito chama, num livro, né, chama Bios, acho que está inclusive já traduzido para o português
pela UFMG. O Roberto Espósito vai dizer, em suma, que a noção Foucaultiana da biopolítica ela tem pelo menos um duplo eixo. Eu acho que esse duplo eixo é complementar. O Roberto Espósito vai fazer uma observação crítica dizendo que há uma tensão, uma contradição ali. Um eixo que a gente poderia dizer assim, que é o de análise, enfim, de um reforçamento, de uma proteção, de um incentivo à vida, né? Ele fala em política da vida, e um outro eixo que tem que ver com o que ele chama de política sobre a vida, e que tem que ver muito mais com efeitos de controle, de domesticação, de normalização e também mesmo de destruição. Não esqueçamos, não é, que o Foucault, quando introduziu a noção de biopolítica, esse duplo vetor já estava muito claramente estabelecido no último capítulo da História da Sexualidade. Ali ele está falando de políticas de natureza sanitária, que tem que ver, enfim, com o saneamento da vida, mas a própria ideia de saneamento, ao mesmo tempo, enfim, né, isso é muito claro, né, ao mesmo tempo em que ela chama atenção para a potencialização, fortalecimento, proteção, incremento da vida, sanear a vida também significa limpá-la dos seus elementos contaminadores, dos seus problemas, daquilo, enfim, que é, vamos dizer, o oposto de uma certa pureza, de uma certa vitalidade do corpo orgânico de uma população. Portanto, os efeitos que o Foucault, rapidamente, em alguns momentos, chamou de efeitos tanatopolíticos da biopolítica, eles sempre estiveram presentes. E o Foucault vai deixar isso muito claro com o caso do nazismo. A política eugênica é simultaneamente uma política de proteção da vida ariana, e para isso é necessário expurgar do interior de uma determinada população os seus elementos nocivos. Então, há essa dupla dimensão da biopolítica, né? Então, o Foucault vai mostrar, esse é um argumento que eu acho muito importante, a gente pode explorar a noção de biopolítica de diversas maneiras, né? Só para dizer, os debates na Argentina, por exemplo, entre os Foucaultianos, pandemia, Foucault e biopolítica, todos eles estão pensando na chave um pouco, se não do Agamben, então pelo menos do Espósito, estão tentando ver como é que o governamento, em nome da proteção da vida, está produzindo efeitos de despolitização, de controle, de cerceamento das liberdades, etc. No nosso caso brasileiro, isso não faz o menor sentido. Não é? Porque no nosso caso brasileiro, a biopolítica não passou pelo crivo da proteção da vida, associando a essa noção de proteção da vida os seus efeitos colaterais tanatopolíticos. A biopolítica no Brasil não passou por um cuidado da vida, trazendo consigo os perigos que toda forma de governamento traz consigo. Então, me parece assim que, no fundo, o elemento biopolítico que tem que ver com a crise da democracia brasileira, portanto é anterior também à própria chegada da pandemia, vai muito mais no sentido da produção de uma unidade interna da população a partir da exclusão disso que é entendido como o seu resto, como inassimilável, como objeto, como perigoso, como o problemático. Né? Me parece muito mais, então, que o vetor biopolítico no desgoverno Bolsonaro estava muito mais presente, talvez até mesmo predominante, durante a campanha eleitoral, ao longo de 2019, quando o que nós vimos foi a contínua produção de inimigos internos. Não é? Quem são os inimigos internos? São os inimigos internos do homem de bem, né? Desse ideal fantasmático do bolsonarismo. As mulheres, os negros, os pobres, os quilombolas, os indígenas, a população LGBT. Né? Então, a biopolítica funcionou muito mais vamos dizer, em associação com essa figura que Michel Foucault denominou de racismo de Estado, ao longo do curso Em Defesa da Sociedade, né, que é pouco posterior à publicação da História da Sexualidade. Durante a pandemia, a biopolítica, portanto, não teve
precedência, não foi a forma hegemônica de produção de governamento com efeitos colaterais que nós sabemos quais são, que tem que ver com produção de morte. Quer dizer, aqui o que aconteceu durante a pandemia foi que a estratégia anterior, mais claramente biopolítica, de definição de inimigos internos, ela foi como que suspensa, porque nós todos, a população como um todo, tornou-se exposta ao risco da contaminação e da morte. Quer dizer, mesmo a própria clivagem entre populações cuja vida e saúde devem ser preservadas e populações que devem estar expostas a efeitos de risco, contaminação e morte, mesmo essa própria clivagem, que é intrínseca à biopolítica, foi suspensa. Todos nós nos tornamos expostos à morte. Claro está, entretanto, que a maneira pela qual, é óbvio, né, também isso vai de si mesmo, né, que não quer dizer que nós todos, por todos nós temos sido lançados à exposição à morte, não quer dizer que os efeitos da pandemia sejam sentidos da mesma maneira por pessoas que, dependendo da posição de classe social dessas pessoas, elas estão muito mais expostas ou menos expostas. Isso é óbvio. Mas eu queria mostrar que, mesmo durante a pandemia, o elemento biopolítico, entretanto, pautado, vamos dizer, condicionado pelo que eu chamei de necropolítica, esse elemento biopolítico vai aparecer, por exemplo, na maneira pela qual o próprio presidente se dirige à população, discriminando entre os corajosos, esses que enfrentam o vírus de peito aberto, e os maricas, os frouxos, os covardes, ou os bundões, né? Ele falou isso do jornalista, os bundões que têm medo do vírus e ficam, então, disseminando o pânico na população, a grande mídia disseminando o pânico na população. Veja, que ele se dirija nesses termos, estabelecendo essa clivagem entre o homem corajoso e o moleque. O moleque o moleque, se a gente for pensar a terminologia mesma, é o filho de ex-escravos que anda pela rua. Não é? A própria palavra moleque, ela é ela tem uma raiz afro-africana, então é o moleque, não é o homem, então não é o frouxo, é o marica, enfim, é esse que não tem coragem, esse que não é um homem de bem. Não é? Ora, essa terminologia guarda, evidentemente, uma ressonância muito clara daquele elemento mais fortemente biopolítico que me parecia que pautava as estratégias de governamento até a chegada da pandemia. Nesse sentido que eu digo que a pandemia produziu um ajuste interno nas figuras de governamento do desgoverno Bolsonaro, de tal maneira que a necropolítica assumiu precedência sobre a biopolítica, sem que elementos da biopolítica desaparecessem. Você me perguntou também do Expósito e da Butler, né? Eu acho que esses dois autores são autores contemporâneos, né? Os dois estão vivos, felizmente, produzindo muita coisa, e em diálogo com o pensamento do Michel Foucault. Ora, eu acho que é uma boa maneira, não é, da gente perceber a longevidade, né, a importância de um conceito, quando ele continua produzindo pensamento. Né? Tanto o Expósito quanto a Butler, mesmo que eles tomem distância, mesmo a Wendy Brown com relação ao neoliberalismo, a mesma coisa, mesmo que tomem distância em algum momento do pensamento do Foucault, a raiz está lá. Né? Então eu acho que esses autores, eles fazem uma espécie de adornamento, né? Eles atualizam, enfim, a importância do conceito de biopolítica para a nossa realidade do século XXI. Professor, agora, trabalhando com o tema, então, do neoliberalismo, né, que você dedica ali também um capítulo para discutir o neoliberalismo, eu achei que você apresentou uma análise muito interessante, porque você não caracteriza o neoliberalismo só como um modelo econômico, né, mas também como uma nova forma de vida, né, um estilo de vida, vamos dizer assim, né? E esse estilo de vida, ele vai proporcionar o surgimento de um novo tipo de indivíduo, né, que é o chamado sujeito empresa, ou sujeito
empreendedor, né? E também você fala de um novo ethos, né? Uma nova ética, né? Que é essa ética da autoajuda. E quando eu estava lendo, eu até pensei também nessa história do coach, né? Do coach também, né? Que me parece que se encaixa muito aí nesse ambiente do neoliberalismo. E também o que me chamou a atenção é você relacionar o neoliberalismo com esse novo, com esse fundamentalismo religioso também, que está presente, sobretudo, nessas religiões neopentecostais, né? Eu gostaria, então, que você desenvolvesse um pouco mais, né, um pouco dessas ideias, e as articulasse com a ideia central que você apresenta também, que o neoliberalismo, ele acarreta, que tem como consequência o que a gente tratou ali no começo, esse esvaziamento da democracia, né? Essa descaracterização da democracia. Então, a maneira, enfim, como eu estou pensando no neoliberalismo, ela é, mais uma vez, herdeira do pensamento do Michel Foucault, né? Então, a análise seminal, a análise filosófica seminal, me parece, do neoliberalismo, está contida naquele curso Nascimento da Biopolítica, do Michel Foucault. E não é à toa, então, que as principais abordagens filosóficas contemporâneas do neoliberalismo passam pela matriz Foucaultiana, né? Quais sejam a Wendy Brown, né? Mesmo a Judith Butler, o Christian Laval e o Pierre Dardot, todos eles, né, estão dialogando com aqueles cursos do Michel Foucault e estão tentando pensar até que ponto o Foucault ainda é esclarecedor, até que ponto não é preciso ir adiante do pensamento Foucaultiano, na esteira do pensamento Foucaultiano, né? Isso é muito interessante, como é que o Michel Foucault, analisando o neoliberalismo em 78, 79, ele tinha ali os exemplos Thatcher e Reagan, mas eram exemplos muito frescos, né? Muito recentes, né? E é óbvio também que o neoliberalismo de lá para cá não é mais aquilo que era em 78, 79. Né? Você tem 40, quase 50 anos aí no meio dessa história, mais de 40 anos. Então, tem muitas transformações, então é óbvio que não basta apenas recorrermos às análises do Foucault para entender a complexidade do fenômeno neoliberal como tecnologia de governamento de populações. Marcar também, né, que Brown, Butler e Laval Dardot, eles seguem todos essa mesma interpretação do neoliberalismo como muito mais do que uma política econômica e como muito mais do que uma ideologia e como alguma coisa que efetivamente impõe uma ruptura, um desvio, uma inflexão fortíssima em relação ao liberalismo clássico. Então, todos eles seguem as pistas que o Michel Foucault pavimentou ali naquele curso. Mas é óbvio que eles também vão dar passos adiante. Né? Me parece que, sobretudo, de duas perspectivas complementares, distintas, mas complementares. Em primeiro lugar, uma ênfase bastante maior em entender a relação entre mercado neoliberal e o Estado, e, portanto, também violência estatal, bem como também pensar mais radicalmente os efeitos de violência e despolitização inerentes ao neoliberalismo. O Foucault dá pistas para isso, mas pistas muito incipientes, e a própria correlação entre violência e neoliberalismo nós não vamos encontrar no pensamento do Michel Foucault. Nós vamos encontrar no pensamento do Foucault essas duas ideias centrais, que são entender o neoliberalismo como tecnologia descentralizada de governamento e, portanto, como alguma coisa que se espalha pela totalidade da vida social, e, em segundo lugar, essa ideia de que, correlato ao governamento neoliberal, há também a produção de uma subjetividade neoliberal. Há um processo de subjetivação neoliberal que vai culminar nessa ideia de um sujeito empresa, do sujeito empreendedor de si mesmo, etc. Dardot, Laval acho que talvez seja a análise mais interessante no sentido de explorar as implicações contemporâneas disso que eles chamam de um neo-sujeito, né, o sujeito do neoliberalismo. Então, tem um capítulo muito interessante no livro
A Nova Razão do Mundo, que se chama A Fábrica do Sujeito Neoliberal. Né? E ao longo do livro todo eles reconhecem a dívida, eles exploram o pensamento do Foucault e atualizam de maneira interessantíssima, mas eles deixam passar um tanto quanto, de maneira um pouco inadvertida, os efeitos mais cruentos, mais cruéis de violência do neoliberalismo. Quer dizer, não se trata simplesmente de analisar os processos de sujeição e subjetivação do sujeito neoliberal como comportando uma violência do sujeito contra si, mas é preciso também pensar a violência que está presente na conjugação de processos de engajamento subjetivo em o tornar-se sujeito empreendedor, tornar-se responsável pelo próprio sucesso, etc., num contexto em que todas as políticas sociais estatais estão sendo dinamitadas. Né? Judith Butler vai dizer, então, que o neoliberalismo nos apresenta uma circunstância enlouquecedora. Ao mesmo tempo em que quer fazer, em que incentiva, né, a que o sujeito se lance, não é, nessa estratégia de contínua autocapacitação, contínua autossuperação, né, de contínuo, enfim, engajamento subjetivo o mais refinado possível em todas as dinâmicas da sua própria vida para se tornar um sujeito bem-sucedido. Ao mesmo tempo, você tem um Estado que corta pela raiz as políticas públicas de assistência, por exemplo, a saúde, como no caso dos Estados Unidos. Se nós não tivéssemos o SUS, Sistema Único de Saúde, nós teríamos uma taxa de mortalidade igual ou maior à dos Estados Unidos. Né? Então, essa situação paradoxal, ela não está presente na análise do Michel Foucault, mesmo na análise do Christian Laval e do Pierre Dardot, pelo menos no livro A Nova Razão do Mundo, não está presente. Eles se deram conta desse problema, justamente nos visitando, né, conversando com os colegas latino-americanos, e aí escreveram, então, um outro livro, que é Esse Pesadelo que Não Termina, Ce Cauchemar qui n'en finit pas, e que não está traduzido ainda para o português. Lá eles tentam pensar essa conexão entre violência, Estado e neoliberalismo. Então, eu queria chamar a atenção para isso. Ao mesmo tempo em que há uma dinâmica de fomento, enfim, a produção de sujeitos competitivos, de sujeitos, enfim, que assumem para si a tarefa de garantir o próprio sucesso e o sustento da sua família. Ao mesmo tempo, você tem um Estado que vai cortando pela raiz todas as infraestruturas que permitiriam dar condições vivíveis, como diz a Butler, à vida desses sujeitos. Então, existe essa... e para ir agora para o segundo aspecto da sua pergunta, né, a própria, mesmo se a gente não levar em consideração as ações de violência do Estado em relação a esses sujeitos que se veem completamente desamparados, e a situação, por exemplo, aí do microempreendedor brasileiro. Né? Quando o microempreendedor é até o sujeito o flanelinha que está no sinal de trânsito, o sujeito completamente desprovido de assistência. Quer dizer, para além mesmo dessa contradição, que é própria do neoliberalismo, ela não é um caso acidental, e que gera, evidentemente, efeitos despolitizadores, não é? Porque, no fundo, transforma o indivíduo numa espécie de responsável último do seu sucesso ou fracasso, e com isso se impõe o que a Wendy Brown chama de cidadania sacrificial, né? Exige, enfim, um sacrifício gigantesco, a ideia de cidadania como sacrifício. Não é? Para além disso, já a própria dinâmica de produção do sujeito neoliberal produz efeitos despolitizadores imediatos, né, que a Brown chama de efeitos desdemocráticos. Por quê? Porque, no fundo, o sujeito neoliberal é o sujeito da competição. O sujeito da competição é o avesso do cidadão interessado no bem público, na solidariedade, no comum, no coletivo.
Ora, então, a produção do sujeito neoliberal, ela já afronta imediatamente os valores constitutivos da tradição democrática, né? Então, já por aí, já tem um problema gravíssimo. Se você acrescenta ainda mais a esse problema, né, da incompatibilidade entre o ethos neoliberal e o ethos da cidadania, pensando isso, né, com maneiras de viver, se você acrescenta isso, mais a violência imposta a esse sujeito que se vê abandonado à própria sorte, tendo de se tornar bem-sucedido, porque as condições infraestruturais foram de garantia da vida foram podadas, você ainda tem um último elemento que é essa acoplagem ou essa compatibilidade entre neoliberalismo e conservadorismo moral, não é? A Brown tem enfatizado muito isso, mostrando inclusive como essa ideia, enfim, de que o sujeito deve prover pela sua própria família, o sujeito deve ser, enfim, este que cuida da família. Nós vimos tantas vezes o presidente dizer, não pode ter isolamento, o sujeito tem que cuidar da sua família. Como é que vai cuidar da família? O sujeito é responsável, o indivíduo é responsável por cuidar da sua família. O Estado, sei lá, o Estado vê-se depois. Ora, essa lógica que apela para o indivíduo e para a família, traz consigo, no seu bojo, toda uma, todo um conjunto de ideais normativos extremamente conservadores. E a Wendy Brown tem mostrado, enfim, como essa acoplagem, esse binômio mercado-moral, ele é intrínseco às formulações originais do neoliberalismo, mesmo que o neoliberalismo de hoje não seja uma cópia fidedigna do que foi planejado no final dos anos 30 e 40 pelos teóricos do neoliberalismo, né? A Brown chama o neoliberalismo contemporâneo de um Frankenstein, né? Bom, professor, agora, sobre o capítulo que eu também achei assim, muito bom, muito revelador, né, que você escreve sobre o filme Bacurau, né, do Kleber Mendonça Filho, do Juliano Dornelles, né, que por coincidência a Rede Globo exibia ontem, ao mesmo tempo que você tinha um assalto na cidade como é que chama? Agora me escapou o nome, que teve um assalto cinematográfico numa cidade aí no interior do Brasil. Eu achei, depois eu vou lembrar aqui, mas achei curioso, porque bem no momento que era exibido o filme, né? Bom, e aí você não classifica o filme, né, como uma, vamos dizer assim, uma mera distopia ficcional, mas diz que ele traz elementos que são muito importantes para pensar o Brasil real, mas também para pensar a possibilidade de um outro Brasil, né, mais tolerante e solidário, né? Então, utilizando essas ferramentas conceituais que você emprega no livro, né, como é que é este Brasil real, né? E este Brasil heterópico, não é? Que é o que eu estou usando essa palavra aqui porque você caracteriza a Vila de Bacurau como uma heterotopia, né? Como é que eles são retratados no filme, então, na sua análise? Primeira coisa, sim, né? Por que uma análise sobre um filme aparece no contexto de uma discussão focada, né, sobre a pandemia e o pandemônio, né, o desgoverno. Só te interrompendo, lembrei o nome da cidade, Criciúma. Eu não vi, Pois achei assim, eu tenho curioso. terminado o dia assim, muito cansado, aí a gente vai um pouco para a televisão para ver uma série Netflix dessas bem aguadas para dormir bem. Então eu não vi. Eu sabia que o Bacurau estava passando na Rede Globo, porque eu vi um pouco pelas redes, o próprio Kleber Mendonça tinha divulgado isso e tal. Então, por que, né? Que sentido faz, né? Parece uma coisa estranha. O sentido primeiro, né? E aí me perdoem quem não viu o filme, que eu recomendo muitíssimo que vejam, né? Acho que a essa altura todo mundo já viu, mas quem não viu, certamente precisa ir atrás de ver, porque eu acho que é dos grandes filmes brasileiros das últimas décadas, né? Eu gostei muito de todos os outros filmes do Kleber Mendonça, dos que eu vi, não vi todos, mas vamos dizer a trilogia, né? O Som ao Redor, Aquários e Bacurau,
enfim, são excepcionais, mas o Bacurau efetivamente está um passo acima, até pelo fato de que ele prefigura efetivamente ele prefigura, vamos dizer, isso que eu chamava de pandemônio e que eu associei à necropolítica. No fundo, eu explico no livro, né, que eu introduzi um comentário sobre o filme porque foi com esse filme que eu compreendi que a noção de necropolítica ela não tinha validade limitada a apenas algumas, vamos dizer, aos casos mais paradigmáticos, me parece, que tem que ver com a violência, a discriminação e a produção da morte nas prisões ou nas favelas, não é? Nas comunidades. Ali, efetivamente, né, o conceito de necropolítica ele já vinha sendo trabalhado em relação à história do Brasil para se pensar, sobretudo, a ditadura, a tortura, a prisão e a ação policial violenta nas favelas. Já tinha um uso, né, uma documentação, o uso de necropolítica para esses casos circunstanciados. Me parecia que ele era um uso adequado. Mas, de repente, quando você assiste o Bacurau, você está num campo aberto. Você tem uma sociedade, tem uma comunidade, uma cidade, um vilarejo organizado de uma determinada maneira, e é esse aspecto que depois eu vou falar, isso que chamou a atenção como caráter heterotópico. Eu vou explicar um pouquinho por que eu entendo Bacurau como uma heterotopia, e o que é uma heterotopia, do ponto de vista do pensamento do Foucault. Me pareceu ali que essa própria ideia, né, da chegada de uma força desconhecida que visa produzir morte, né, que não tem senão outro objetivo que o de produzir a morte em escala de massa. Ora, isso me fez realmente prestar atenção para o fato de que necropolítica não era uma tecnologia, vamos dizer, de caráter particularizador, mas que é possível pensar formas mesmo de governamento necropolíticos. E aí, claro, lendo também o ensaio do Achille Mbembe, que foi traduzido em 2018 pela N-1, isso fica muito evidente quando o Mbembe pensa o processo colonizador segundo a lógica da necropolítica e, portanto, vai pensar também toda a herança do processo colonizador, mesmo no pós-colônia, as heranças perversas da colonialidade, do escravagismo, em termos de necropolítica. Não é? Mas mesmo o Mbembe, ele também ele situa, né, o seu conceito. Então, ele serve para pensar a figura do apartheid, ele serve para pensar, enfim, a figura da Palestina sitiada e assim por diante. Não é? Ao passo que o Bacurau foi o filme, enfim, que mostrou para mim não só a importância, né, o vigor, a vitalidade, a contemporaneidade da noção de necropolítica, como também mostrou para mim a complementaridade e as articulações possíveis entre biopolítica, neoliberalismo e necropolítica, porque eu acho que essas três figuras estão presentes ali, né, no filme. Então, eu não vou me expandir demais sobre isso, né, enfim, mas eu acho que elas três estão presentes lá, mas a necropolítica, né, a ideia de produção do extermínio a céu aberto, sob condições controladas, reguladas, fabricadas, induzidas, tudo isso está lá no Bacurau. Então, eu achei que era assim, que não era possível passar para uma análise da dimensão necropolítica no contexto da pandemia sem fazer menção a esse filme, que eu acho que é um verdadeiro ensaio de reflexão sobre o Brasil. Né? Sobre a dimensão heterotópica, né, da vila de Bacurau, aí é um negócio assim, isso dá pano para manga, né? É um negócio bem complexo. Assim. O Foucault ele contrapôs a utopia à heterotopia. A utopia ela é pensada como esse projeto, enfim, de futuro, vamos dizer, essa antecipação de um futuro que um dia há de vir, mas que
pode também permanecer apenas como um horizonte normativo, nos orientando aqui, talvez nós nos aproximemos, enfim, desse futuro utópico. A utopia é justamente esse não lugar, né? O que não tem lugar, mas que pode orientar a nossa ação teleologicamente para o futuro. Ora, a heterotopia, ela consegue ser o contrário da utopia, no sentido de que ela é a produção do lugar outro que já está ocorrendo aqui e agora. Ela é uma espécie de deslocamento imanente à própria configuração, vamos dizer, normativa, hegemônica de um dado lugar. Então, dizer que Bacurau é uma heterotopia é dizer que Bacurau subverte critérios hegemônicos normativos relativos à nossa forma de viver em sociedade no Brasil. Por quê? E isso como uma realidade não projetada, não idealizada, mas como algo já experimentado ou sendo experimentado no nosso próprio tempo. Porque se a gente presta atenção, aquela comunidade de Bacurau é uma comunidade onde o racismo não está presente, onde você tem brancos e negros que convivem em harmonia e onde o professor é negro. Você tem ali também uma comunidade onde a médica única do vilarejo é uma lésbica. Envelhecida, né? A Sônia Braga, como o contraponto daquele ideal de feminilidade, de beleza, de sensualidade que ela sempre encarnou. Ali você tem a Sônia Braga de uma maneira como nós nunca vimos antes, não é? E ela é esse personagem também, personagem de autoridade, personagem, enfim, que é detentora de respeito. Uma mulher lésbica e o professor. Eles são as autoridades daquela cidade. Um homem negro e uma mulher lésbica. Aí a gente começa a prestar atenção em elementos, enfim, né, dispersos e que são muito rapidamente apresentados no filme. O filme não se detém nisso, de maneira nenhuma. Você precisa ter olho para ver que tem um casal constituído de uma travesti negra e um jovem negro. E são eles que fazem ali, vamos dizer, por rede de WhatsApp, eles informam, enfim, a cidade. Eles estão ali como um posto avançado, né, fora da cidade, mas integrado à cidade, e eles que avisam quando, de repente, o perigo está chegando. Então, você tem essas cenas, enfim, você tem o problema da falta d'água, etc. Então, você tem essas cenas em que homens e mulheres tomam banho nus e estão todos juntos. Você tem, enfim, a chegada do caminhão com prostitutas e nichês, e aquilo não perturba a ordem tradicional do vilarejo. Então, você tem, enfim, ali um retrato de uma sociabilidade fraterna, de uma sociabilidade fraterna, mas que não implica nenhum princípio de comunidade no sentido de homogeneidade, porque eles têm desavenças, eles têm diferenças, eles têm desconfianças, eles não se gostam, não é? Eles têm ciúme, eles têm inveja, você tem toda uma comunidade muito complexa, mas que produz uma subversão dos ideais normativos pelos quais nós, em geral, vivemos. E o que é muito interessante é que isso não é uma proposta utópica, é uma proposta heterotópica no sentido de que ela está desorganizando concretamente muito hoje. Ou seja, aqui o Bacurau é uma espécie de universo de toda uma representativa, enfim, de todo um conjunto de formas heterogêneas de viver que já existem hoje em dia. Vamos lembrar o resultado dessas eleições, sobretudo no âmbito legislativo, nas vereanças, e a quantidade de mulheres negras, transexuais, travestis, indígenas, quilombolas, que se transformaram em representantes políticos. Então, não se trata de projeção utópica, não é? Após a Revolução, o mundo será daquela maneira. Não, o mundo de Bacurau já espelha, e já espelha, enfim, as práticas de resistência que nós encontramos dispersas, não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque também essa caracterização
de Bacurau e das suas formas de luta, porque não é apenas, vamos dizer, isso é interessante também, não é apenas a ideia de que Bacurau é um universo das tolerâncias, né? A figura da tolerância não é a figura boa para entender Bacurau. Eles se desentendem, né, dessa cena magnífica, né, da matriarca que está sendo velada e a Domingas, que é a médica, e rompe aos berros e xingando todo mundo, bêbada. Isso produz um ruído gigantesco, né, nesse momento de maior respeito, de maior recolhimento. Quer dizer, então não é uma comunidade idealizada, é uma comunidade muito humana, mas que tem formas de viver que estão orientadas na contramão dos princípios normativos do homem de bem, do bolsonarismo. Por outro lado, nós não temos ali também a figura, vamos dizer, não é nem só a descrição de formas alternativas de viver, e quando essa população se une para combater o perigo do extermínio, o que nós temos ali não é a defesa de nenhuma política de natureza identitária, mas é a defesa, a organização, o tomar nas próprias mãos, já que o Estado é parte, inclusive, do projeto de extermínio daquela população, né, pelo conluio entre o prefeito e os invasores estrangeiros, né, que são o símbolo do neoliberalismo, da competição, né, a competição para matar, ver quem mata mais pessoas de Bacurau. Bom, o prefeito está associado aí. Essa população de Bacurau, ela não é que ela suspende as suas diferenças, mas ela estabelece uma aliança, muito como a Judith Butler pensa, né, a ideia de coalizão, de aliança. Eles estabelecem uma aliança entre eles e eles lutam, e eles inclusive chamam esse agente, enfim, né, o anjo exterminador, que é o Lunga, que é alguém de fora da comunidade, né, alguém que era de dentro, que foi banido da comunidade e que é chamado de volta para dentro, porque é a condição que eles têm para organizar isso e, efetivamente, com os próprios meios, dar cabo daquela situação. Então, a ideia de coalizão, de organização dos diferentes, isso também tem que ver com a maneira como eu estou entendendo o Demos, né? Então, colocar o filme ali me parecia que era uma maneira de ir anunciando muita coisa. Você fala falando agora um pouquinho mais à frente, que ver esse filme, né, te despertou para essas questões todas envolvendo o governo Bolsonaro, a questão da necropolítica. Eu sei que assim, você já abordou isso inicialmente aqui nas suas primeiras respostas, mas eu queria voltar para essa questão da necropolítica, porque você diz expressamente, né, que a pandemia expandiu os efeitos da necropolítica para a totalidade da população brasileira e, né, em consequência disso, toda a população brasileira tornou-se potencialmente matável. Isso está explicitado na forma displicente, né, como o governo tratou e vem tratando a pandemia, e agora tem mais um agravante, que é a questão da vacina, que pelo tudo indica, né, o governo vai criar problemas, né, para vacinar a população, né, não vai facilitar, vai criar obstáculos, né? Então, a gente poderia dizer que a necropolítica ela se consolidou assim, como um modus operandi do governo Bolsonaro? Tá, eu acho que durante a pandemia, sim. Não, realmente não acredito que teremos uma virada de página. Não acho que a necropolítica fosse o vetor predominante durante a campanha e durante o primeiro ano de governo. Acho que com a chegada da pandemia houve uma mutação interna no dispositivo de governamento e a necropolítica passou a pautar o neoliberalismo e a biopolítica. E acho que agora, enfim, com a questão da vacina, efetivamente nós vamos ter mais um capítulo nessa mesma direção, não é? Uma guinada biopolítica, se a gente pensar a biopolítica como políticas de proteção da vida, passaria por determinar criteriosamente, por exemplo, estabelecer prioridades entre quais vidas seriam protegidas imediatamente. Imaginemos que o governo Bolsonaro virasse a página da necropolítica, assumisse a biopolítica e passasse, então, a organizar, já que não dá para vacinar todo mundo imediatamente, quem vai ser vacinado primeiro?
Nós vamos discriminar aí prioridades entre vidas que devem ser protegidas, em primeiro lugar, e vidas que podem ser deixadas para depois. Nós teríamos aí um claro efeito biopolítico. Não me parece que vai ser isso que vai acontecer, porque me parece que a desorganização vai imperar e, sobretudo, esses princípios de acirramento da ideologização do vírus e do remédio. Nós já passamos pela ideologização da cloroquina. Sim. Agora nós estamos passando pela ideologização da vacina. Ora, depois de publicado o livro, né, o livro ele foi escrito muito rapidamente, entre junho e julho. E então, naquele momento, não se fala, a vacina era um horizonte ainda distante. Aliás, para a gente ver como tudo se acelerou. Não é? Eu me lembro, enfim, no começo de março, eu estava fora do país, numa missão como representante de Relações Internacionais da UFPR, que eu sou diretor. Eu estava na Nova Zelândia, a gente ali imaginando lá para o dia 10, 8, 9, 10, 11 de março, que isso aí um mês, dois, isso vai ser resolvido e tal. E mal sabíamos nós, né? Assim, no fim de semana que eu estava voltando para o Brasil, no 14 de dezembro, eu cheguei aqui de volta no 15, a situação já estava claramente definida, né? Em menos de 5 dias, todo mundo compreendeu que não era questão de um mês, dois, né? E que o problema era muito mais grave do que se anunciava entre janeiro e fevereiro. Pois bem, essa mesma rapidez também ocorre agora com a questão das vacinas. Todo mundo estava de olho na vacina ao longo do ano inteiro, mas em junho e julho isso era um horizonte distante, agora isso é um horizonte bem mais palpável. Em junho e julho as pessoas diziam, não, vacina é para daqui a 2 anos. Agora não, a gente sabe que não será assim. Agora, nós somos um país continental e um país desorganizado, um país em que o ministro da Saúde não consegue sequer empenhar, gastar o dinheiro já empenhado. É pior do que empenhar, né? O empenho está feito, o gasto é que não está feito. E perda de milhões de testes, milhões jogando dinheiro no lixo, e por aí vai. E aí tem o presidente que afirma que não vai ter vacina tão cedo, que a Anvisa tem que ver, e que vacina chinesa não pode, porque sabe lá o que vem junto com a vacina, e aí vem a figura do negacionismo. Essa é uma figura que eu toco nela no livro, né, a ideia de antipolítica, negação da política, negacionismo, já estava lá a figura da cloroquina, etc. Eu abordo isso no livro, mas depois que eu publiquei o livro, eu recebi um convite para escrever um outro dossiê sobre pandemia, que vai sair publicado pela Educação em Realidade, que é a revista da educação da PUC, da URGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul, que é uma excelente revista. Eles organizaram um dossiê, me convidaram e eu fiz um texto. Eu fiquei pensando, eu não posso simplesmente reiterar as teses do livro. E aí, pensei, o que eu vou fazer, né? O que dizer? E aí ficou claro para mim que tanto a negação da política, né, a antipolítica, o próprio dizer não sou político, contra a velha política, eu não negocio, eu não tenho partido, a antipolítica, ou negação da política e o negacionismo como política são 2 outros elementos de governamento, do desgovernamento Bolsonaro diante da pandemia. Quer dizer, então é um assunto que a gente pensa que é simples, mas não é. Quando você começa a cavar, vai saindo cada vez mais coisa. Então, negacionismo como política. Ora, o governo Bolsonaro conseguiu isso. E não é simplesmente a emissão, por parte da maior autoridade mais importante do Brasil, de opiniões enviesadas. Nós temos uma política de negacionismo da doença e da sua cura. Então, o Bolsonaro continua insistindo que usar máscara, isso não serve para nada, tem os médicos, não resolve, ninguém vai me obrigar a usar máscara, ninguém vai me impedir de ir e vir, eu sou livre. Todo um discurso em torno da liberdade. É muito importante pensar liberdade, qual liberdade, liberdade de quem? Liberdade para quê? Eu acho que essas questões eu tangencio no livro, eu toco no livro, mas nesse outro ensaio que vai sair ainda publicado, eu tentei explorar um pouco mais de maneira mais sistemática, porque eu acho que antipolítica, ou negação da política e negacionismo são políticas governamentais
em que nós estamos envolvidos durante a pandemia. Você também falou aqui rapidamente, mas eu gostaria de frisar com você essa tipologia também que aparece no seu livro, que é o chamado homem de bem, não é? E você fala que é um modelo normativo do Bolsonaro. E eu lembrei aqui também daquele modelo do filisteu, né, que a Hannah Arendt caracteriza no Origem do Totalitarismo. Né? Uhum. Como é que, assim, em rápidas palavras, né, como é que você define esse tipo e em que medida ele se contrapõe a um modelo de cidadão de uma democracia, né? E como é que a gente relaciona também a figura desse homem de bem com essa ideia também muito interessante que você apresenta no livro de uma democracia sem povo, né? Uma democracia sem demos, que você afirma que, no final das contas, é o projeto político do Bolsonaro. Tá, de novo, várias coisas aí, Uhum. né? A figura do homem de bem, eu acho que ela é o polo de norteador, o polo, vamos dizer, o polo que permite que diversos estratos de conservadorismo, que têm suas pautas próprias, se articulem. Né? Eu estou chamando o bolsonarismo de ideal normativo, desculpe, o homem de bem de ideal normativo do bolsonarismo, reconhecendo que o bolsonarismo, né, não é um movimento coerente, não é um movimento consistente, não tem uma estrutura burocrática institucional partidária sólida, não tem nada, não tem uma ideologia clara. Né? Se a gente pergunta o que o Bolsonaro, qual é o projeto Bolsonaro, não é nada evidente. Eu estou propondo uma hipótese para isso, né? E propondo a hipótese de que o projeto do bolsonarismo é a dissolução do vínculo entre democracia e demos. Vou falar sobre isso. O que significa dizer que eu não estou entendendo o bolsonarismo como necessariamente comprometido com a ruptura institucional da democracia tout court, né? Tanque na rua, golpe, 1964. Não me parece ser esse o projeto. Muito embora ele entenda, me parece, e o Marcos Nobre tem insistido muito nisso, né, no ponto final, essa é uma das teses fortes, a democracia Bolsonaro, para o Bolsonaro e para os bolsonaristas, é a democracia em frangalhos que havia durante a ditadura militar, quando também tinha eleições. Não para todas as instâncias do executivo, mas havia eleições. Então, que a democracia do período ditatorial, aquele arremedo de democracia, aquela é a democracia que o governo Bolsonaro almeja. Né? Mas eu só acrescentaria que eu não vejo que isso vá ser implementado, ou pretenda ser implementado, por intermédio de um golpe militar. Eu acho que a gente tem outras maneiras de pensar como morrem as democracias atualmente, para citar aquele livro do Levitsky, do Ziblatt, não é? Que eu comento no livro rapidamente, mas não me aprofundo. Então, assim, em primeiro lugar, né, o homem de bem. Eu acho que ele é o amálgama que conjuga e cimenta e que compactua diversos vetores do reacionarismo, do conservadorismo brasileiro. Quais deles? Então, o homem de bem tem que ver com o privilégio à heteronormatividade, mas não qualquer heteronormatividade, mas sim aquilo que eu estou chamando, na esteira do que já vem sendo dito, heteronormatividade tóxica, que é a exaltação da virilidade, que é a exaltação, enfim, da superioridade do macho, que vem junto, evidentemente, com o desprezo em relação às mulheres e ainda maior com relação à população LGBT. Tá? Então, em primeiro lugar, você tem um vetor aí que é essa ideia, enfim, da heterossexualidade tóxica. Você tem também um vetor simbólico que é o do patriota, né? A defesa intransigente das cores da bandeira, a defesa do armamentismo, dessa ideia de que temos que tomar nas próprias mãos a tarefa de purificar a nação das suas degenerações. Tem todo um ideário patriótico, armamentista, violento, de rechaço das diferenças, não é?
que não é o mesmo que defesa da heterossexualidade tóxica, mas se conjuga. Você tem aí também apelo a vagos ideais cristãos que se associam também à defesa de certas formas de organização da família. Você tem também aí, em conjugação, essa defesa incondicional do sujeito como sujeito empreendedor. O homem de bem, pode ser, o homem de bem, ele pode ser uma mulher, podem ser muitas mulheres. Nós sabemos, enfim, que o eleitorado feminino do Bolsonaro não é pequeno. Né? O eleitorado mesmo, também o eleitorado negro do Bolsonaro não é pequeno. Então, você tem, aí soma, né, ideais de branquitude. Claro, eu não posso pensar branquitude em termos da whiteness dos norte-americanos. Não tem whiteness aqui no Brasil. Não é? Mas você tem Bacurau que eu diga, né? No filme mas Bacurau que eu diga. Mas no Bacurau é muito interessante também que você tem brancos ali. Né? A Sônia Braga, por exemplo, né? A Domingos, a mulher branca, lésbica. Né? Mas, enfim, me deixando de lado, não tem branquitude no Brasil, não tem supremacismo racial no Brasil, como tem nos Estados Unidos. Então, você tem um ideário de branquitude, de embranquecimento, né? O sujeito que se considera branco, né? E que opera frequentemente segundo o registro do racismo estrutural, do qual muitas vezes ele sequer se dá conta. Né? Mas eu não sou racista, eu tenho até uns amigos negros, mas ele não percebe, enfim, que o modo como ele se comporta é profundamente racista e orientado por ideais de branquitude. Então você veja, você tem são muitos os vetores que encontram nessa figura fantástica, fantasmática, fantasmática porque irreal, porque inalcançável, né, do homem de bem. Mas justamente porque inalcançável também sujeita à reiteração. A Butler mostra muito bem isso, como é que ideais fantasmáticos produzem efeitos de assombramento sobre indivíduos e populações. Então, por um lado, o homem de bem, por outro, e acho, enfim, que todos esses vetores, não é, que são distintos, mas que se conjugam, e que determinados setores da população, um desses vetores tem mais predominância, mais força do que outros, mas todos eles são complementares. Né, mas, enfim, por outro lado, você tem a figura do demos, que eu quis deixar indeterminada. Né? Eu não quis dizer que o demos é este sujeito ou aquele. Eu quis guardar essa indeterminação de um sujeito que se transforma em sujeito coletivo no curso das suas ações. Mas eu quis também priorizar, portanto, o demos não é o povo, não é a classe operária, não são os pobres, não são as mulheres, não são os negros, os LGBT, as negras, as populações indígenas. Não. Eu quis marcar nessa indeterminação do demos. Por um lado, ele não é um sujeito histórico determinado, ele é o sujeito das lutas populares. Ora, mas aí sim, a partir daí a gente consegue observar que esse sujeito das lutas, eles são vários sujeitos. São os pobres, né? Pense, por exemplo, as lutas que nós vimos muito recentemente, muito fortes e muito interessantes, dos entregadores de aplicativo, né? Dos precarizados. Né? Então, são os precarizados, são os sujeitos expostos à violência racial, são os sujeitos expostos à discriminação e à violência policial, são, portanto, as mulheres, são as lésbicas, os gays, as populações tradicionais, as populações vinculadas aos cultos afro-brasileiros, né, porque o homem de bem, seja evangélico, seja católico, ele é, acima de tudo, um cristão. Não é?
É difícil a gente imaginar, claro que deve haver, enfim, praticantes das religiões afro-brasileiras vinculados ao ideal Bolsonaro, mas eles são efetivamente na minoria da minoria da minoria. Mas então, o demos, né? Voltemos ao demos, né? Essa raiz do fenômeno democrático são os sujeitos das lutas. Esses sujeitos das lutas necessariamente são os sujeitos da privação dos bens de cidadania. Né? Por isso é que são as mulheres, por isso é que são os gays, as lésbicas, os negros e negras, indígenas, os precarizados. Eles não são figuras idênticas entre si. Eles têm pautas que são próprias das suas identidades. Ao mesmo tempo em que eles têm, essas pautas são intrinsecamente democráticas. Porque eu não tenho como pensar uma democracia num contexto de racismo estruturador. Eu não tenho como pensar a democracia quando eu tenho desigualdades estruturais entre homens e mulheres, e preconceito e violência e feminicídio. Eu não tenho como pensar a democracia quando populações trans e travestis são as mais visadas e sujeitos da mortalidade. Então, eu queria escapar da ideia de que haja um sujeito histórico da democracia no nosso presente. Eu acho que há sujeitos que têm pautas próprias, mas, no entanto, esses sujeitos que têm pautas próprias são também eles sujeitos sem cujas lutas não tem como pensar a democracia e, portanto, todos eles podem encontrar formas de articulação de luta entre si, para além, inclusive, das suas pautas prioritárias. Né? Então, a ideia de coalizão, de aliança, que a Butler tanto insiste, me parece que, se eu for pensar uma política de alianças, é uma política entre esses sujeitos, vamos dizer, minoritários, do ponto de vista não do número, mas do seu desvio em relação à matriz heteronormativa, ou matriz normativa prevalecente e hegemônica. Né? O demos, então, é essa categoria simultaneamente diversa, fluida, mas muito concreta, porque ele se constitui no curso das lutas. E essas lutas são mobilizadas pela sua condição de privação. Aí, por isso que tem também essa ideia, não é, de que o estar privado ele não opera simplesmente do ponto de vista do regime de exclusão e despolitização. Ele é também, ele próprio, a condição de articulação de lutas visando a ampliação dos limites das deficiências estruturais, estruturadoras da nossa democracia em particular. Professor, eu sei que eu já tomei muito seu tempo aqui, mas eu tinha aqui então, só duas últimas questões, mas essa eu não poderia deixar de fazer, porque você mesmo falou a respeito do projeto político do Bolsonaro, que parece qual que é o conteúdo, parece que não tem proposta nenhuma, mas ao mesmo tempo você tenta ali, para pensar o bolsonarismo, lançar a mão ali da conceituação da que a Hannah Arendt utiliza em Origem do Totalitarismo, da ideologia como a lógica de uma ideia, né? E também, nesse mesmo texto, você trata ali da centralidade, né, do líder carismático, né? A centralidade que essa figura tem, né, no fenômeno dos fanatismos políticos que são alimentados por essas ideologias. Né? Tendo em vista, né, isso que você escreve, eu perguntaria a você, o bolsonarismo ele sobrevive sem o Bolsonaro? Boa pergunta. Então, assim, em primeiro lugar, né, não quero a ideia de projeto. Né? Várias vezes eu coloquei a ideia de projeto, inclusive sobre aspas, no sentido de que, ao mesmo tempo, eu acho que há um certo ideal, de que há uma certa concepção do que seja a democracia, de como Bolsonaro e o bolsonarismo entendem a democracia. Depois, para responder a tua pergunta final, eu queria fazer uma separação entre Bolsonaro e bolsonarismo. Sim. Acho que eles não são redutíveis.
né? Eu acho que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, mas, enfim, depois passamos lá. Então, em primeiro lugar, essa ideia, né, de que eu acho que há um projeto político do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e eu acho que, em alguma medida, isso é também um projeto político do bolsonarismo, mas quero fugir da ideia de que Bolsonaro ou bolsonarismo sejam movimentos muito estruturados. Eu tenho, até agora, não consegui me convencer de que a terminologia do fascismo seja adequada para a gente pensar o bolsonarismo, para o governo Bolsonaro. Elementos fascistas, sem dúvida, eles estão lá presentes. A ideia da produção do inimigo está lá. Mas eu acho mais rico pensar a ideia da produção do inimigo pela lógica da biopolítica do que recorrendo à figura do fascismo, do nazismo, etc. Então, o professor Newton Binhoto, né, que já esteve aqui com você discutindo esse livro recente dele, né, O Brasil em Busca da Democracia, que eu recomendo, eu acho um livro excelente, maravilhoso, assim, por muitos motivos. Ele, no final, quando está justamente pensando o Bolsonaro e o bolsonarismo, ele também diverge da ideia de tratar o Bolsonaro sob a ótica do fascismo, embora tenha elementos ali, sobretudo do ponto de vista da dinâmica cultural do bolsonarismo, que é a produção desses inimigos internos. Isso faça algum sentido. Eu acho que a noção de biopolítica é mais apta para descrever. Mas então, não acho que o Bolsonaro tenha uma consistência política, seja um projeto no sentido, né? Como você poderia dizer que o fascismo era um projeto de nação, de povo, de política. O nazismo era um projeto. Bolsonaro e o bolsonarismo não me parecem projeto nesse sentido. O risco de não entender que há um projeto, entre aspas, de corrosão do fenômeno democrático, que não precisa estar comprometido com o fim da democracia em termos de um golpe militar, o risco é cair no argumento psicologizante, que é: temos um louco na presidência, temos um vândalo, temos um sociopata, temos um maluco, temos um ignorante, como se ele fosse assim um sujeito desprovido de qualquer astúcia, entendimento e concepções políticas. Isso é muito ruim. O Marcos Nobre tem chamado a atenção para isso, menciona no livro. Eu acho que isso é muito perigoso, porque a gente faz o argumento ad hominem e reduz e psicologiza o fenômeno Bolsonaro e deixa de pensar as suas estratégias, deixa de pensar a sua eficácia, inclusive. A sua eficácia. Porque não vamos esquecer, Bolsonaro é um líder político maior do país hoje em dia. Não há como escapar disso, né? Ele sempre teve pelo menos um terço da população com ele, e hoje ele tem mais que isso. Muito em função também do auxílio emergencial. Vamos ver o que vai acontecer quando o auxílio emergencial desaparecer. A pandemia vai estar aí ainda. Ou ele vai esticar o auxílio, vamos ver o que vai acontecer. Mas, bom, então a história não está terminada, né? Eu não estou fazendo nenhum juízo catastrofista aqui, dizendo que estamos condenados ao fortalecimento, não apenas ao fortalecimento e reeleição do governo Bolsonaro, como a preservação, prorrogação do bolsonarismo. Então, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para o fato de que não é um movimento coeso, mas que sim tem concepções. Eu acho que o projeto, entre aspas, é o projeto de democracia de fachada, né? Vamos dizer assim, uma democracia sem substância ético-política, uma democracia que, enfim, tem lá umas eleições que são meio transformadas em eleições plebiscitárias, muito na lógica do que também se chama de democracias iliberais, uma democracia de corte violento, autoritário, excludente, que procura, enfim, separar continuamente entre nós e eles, segundo a lógica do racismo biopolítico de Estado, uma democracia que, vamos dizer, opera de maneira a garantir
a implementação de um neoliberalismo que eu chamo de desabrido, né, sem freios no país. Uma democracia que tenha, enfim, vamos dizer, a cara atualizada do que era o arremedo de democracia durante a ditadura militar. Né? Eu acho que esse é o projeto. Né? Sobre a noção de ideologia, eu queria também esclarecer o seguinte, né? Eu recorri à maneira como a Hannah Arendt pensa a ideologia totalitária. Eu acho que tem notas, ao longo do livro inteiro, Origens do Totalitarismo, que é um livro imenso, muito rico, foi publicado em 1951 e pensa o fenômeno totalitário, nas suas variantes nazista e stalinista, coisa que também tem dado muita polêmica atualmente, mas não vamos entrar nisso agora, senão a gente seria outro programa. Mas, assim, eu acho que tem notas muito importantes ali na Hannah Arendt, porque a Hannah Arendt estava confrontada com um fenômeno novo, fenômeno totalitário. E eu acho que nós também estamos confrontados com um fenômeno novo, que não é, portanto, nada de reedição do totalitarismo. Essa é a primeira coisa muito importante, né? Se eu falo da noção de ideologia, recorro a Hannah Arendt, eu não estou dizendo que o governo Bolsonaro tenha sequer tendências totalitárias. Eu acho que isso encobriria, deformaria todo o argumento. No entanto, eu acho que a Hannah Arendt estava comprometida, enfim, com essa ideia de pensar o novo. Eu acho que o Bolsonaro é alguma coisa nova, ele é um fenômeno de ruptura com a nova república, e tem inúmeros fatores para a gente pensar por quê. Não é? Tem uma configuração nova, e que eu espero que seja muito breve, e a gente consiga recuperar o nosso vínculo com a Constituição de 88, etc. Espero que tenha sido um intervalo, né, muito ruim, mas um intervalo. Mas, de todo modo, não vejo o Bolsonaro como o prenúncio do totalitarismo. Assim como também não vejo o governo Bolsonaro almejando uma espécie de caos generalizado, né, o que o Safatli chamou de estado suicidário, e que, sem nenhum interesse em estabelecer polêmicas, eu discordaria dessa tese. Discordo dessa tese, e é justamente discordando dessa tese que eu proponho a ideia dessa, né, que o projeto bolsonarista seria a desvinculação entre democracia e demos. Né? Democracia sem lutas, sem questionamento, sem crítica, sem movimentos sociais, sem atrito, sem conflito. Essa é a democracia que o Bolsonaro quer. Se ela é uma democracia, bom, podemos discutir isso também, né? Mas certamente não seria um Estado totalitário, certamente não seria um modelo Estado suicidário, nazismo, pós-derrota e invasão das tropas soviéticas em Berlim em 1945, que é a analogia que o Safatli faz e me parece hiperbólica. Bom, então, quando eu recorro a Hannah Arendt, é porque eu acho que a maneira como ela pensa a ideologia serve para a gente pensar o fenômeno do fanatismo político. Porque eu acho que não podemos reduzir os apoiadores do Bolsonaro ao fenômeno do fanatismo político, mas ele existe. O fanatismo político existe e ele tem, há pesquisas aí que indicam que ele oscila entre alguma coisa entre 15% a 18% da população eleitoral. Mas isso efetivamente não é pouco, é muita gente. Né? Porque caracterizar então o fenômeno do fanatismo, né? Eu acho que isso é alguma coisa muito importante e é para isso que a Hannah Arendt nos ajuda. Nem todos os que consideram o governo Bolsonaro bom, ótimo ou razoável são fanáticos. Você tem o bolsonarista de ocasião, você tem o bolsonarista amedrontado, que não consegue se identificar com outras forças políticas, vai esse que está aí mesmo. Você tem, enfim, o apolítico, que acha que, bom, o governo Bolsonaro é esse que está na vez, bom, esse é a bola da vez. Mas você tem o adepto, você tem o convicto. Né? E eu acho que a gente precisa pensar quem são esses sujeitos. E é nesse sentido que eu acho que a noção de ideologia da Hannah Arendt ajuda. Porque não só pela maneira como ela descreve a ideologia, como essa camisa de força, né, de deduções lógicas a partir de uma primeira premissa que o líder do movimento de fanáticos, ele emite, ele diz alguma coisa, e isso é reproduzido
de maneira, não é, essa premissa e as suas conclusões lógicas são imediatamente reproduzidas, e hoje em dia nós temos a dinâmica das redes sociais que potencializa esse efeito de coesão e de pertencimento que é extremamente forte, né? O fenômeno ideológico para Hannah Arendt tem que ver justamente com essa construção de uma lógica férrea argumentativa que não tem nada de lógico entre si, mas vamos dizer, dada uma premissa, seguem-se certas consequências, por mais absurdas que elas sejam, dizer, esse mecanismo ele é operativo, ele funciona, ele tem efeitos, ele produz efeitos, efeitos de fortalecimento de sentimentos de pertença e de fortalecimento de alheamento completo da realidade. O fenômeno do fanatismo ele não serve para caracterizar apenas, do ponto de vista político, grupos de extrema-direita. Você pode pensar também em grupos de extrema-esquerda que estão submetidos a uma outra lógica de premissas e conclusões, mas que vivem também um alheamento da realidade que é atordoante. Ora, mas é que eles não têm 20% da população ao seu lado. No nosso caso, o que nós temos é a extrema-direita e 18% a 20% da população submetidos a uma lógica que se Bolsonaro disse que a vacina chinesa vamos dizer, compactuar com uma ditadura comunista e, portanto, não podemos comprá-la, ou se temos, não podemos utilizá-la, veja, vai ter gente que vai recusar a vacina chinesa. E vai preferir contrair o vírus e morrer heroicamente como um patriota numa UTI ou na ausência de uma UTI. Ora, então, isso significa que há uma eficácia do discurso ideológico quando ele é entendido como articulação férrea entre premissas e conclusões. Isso funciona dentro de um certo espectro. E funciona, aí a gente tem que pensar também as condições objetivas e subjetivas nas quais isso funciona. Não é? A ideia de sentimento de pertencimento, se isso funciona, é porque essas pessoas que aderem ao fanatismo estavam se sentindo perdidas no mundo. Elas não tinham quem os representasse, elas não tinham um líder, elas não tinham, enfim, quem dissesse aquilo que vagamente cruzava pela cabeça da pessoa. Então, a gente precisa levar a sério quando a pessoa... A gente não entendia, né? Quando, em 2015, começaram a aparecer esses personagens, a gente achava que eles eram a bizarrice completa. Eles diziam que a gente estava submetido a uma ditadura totalitária de esquerda, que impôs, né, a ditadura do politicamente correto. Você olha para aquilo e fala, meu amigo, né, onde você vive? E ele tem perfeita certeza de que essa é uma descrição acuradíssima da realidade. E ele se comporta segundo essa lógica. E veja, a gente pode ter professores universitários seguindo essa lógica. Isso funciona. Então, o que acontece? O pertencimento, ele tem como seu par necessário esse sentimento de estar jogado, de estar perdido, de estar assim, confuso, de estar abandonado. Né? Eu faço parte de um mundo que está tá se esfarelando. De repente aparece alguém que galvaniza e que dá sentido a ideias muito desencontradas pelas quais eu tentava me orientar, mas me sentia coagido, porque quando eu dizia que preto não vale nada, eu era imediatamente repreendido, podia até ser preso. Mas isso é uma ditadura. Eu não posso exprimir minha opinião, não tenho liberdade. Mas, de repente, você tem alguém que diz isso explicitamente. Uma massa de seguidores, você tem a reprodução disso pelas redes sociais, a níveis, enfim, que o cinema jamais, o rádio jamais, a televisão jamais pôde ter. Nós sabemos que, né, isso aqui, o celular, é o prolongamento da nossa alma, da nossa subjetividade no sentido mais ínfimo e mais abrangente. E quando você abre o grupo de WhatsApp, o teu melhor amigo disse que o tio dele ouviu que, bom, está posto. Como é que pode ser mentira?
E eu, pô, isso diz tudo para mim, isso me abriu o horizonte, me mostrou um mundo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu sentia que eu estava sendo abandonado. Agora eu tenho um grupo. Então eu acho que a noção de ideologia da Hannah Arendt permite entender tudo isso, né? Então um pouco, não sei se ficou faltando alguma coisa, talvez o teu tá fechado o teu microfone. Estava fechado meu microfone. Não, era só para saber, mas aí só para você concluindo, O se, Bolsonaro e o se o bolsonarismo. Bolsonaro, se isso, pelo visto, pelo como você apresentou, parece que sim, né? Que isso que não que, quer dizer que sobrevive sem essa figura, né? Eu acho que sobrevive, sabe? Uhum. Eu acho que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Uhum. Claro, vamos assim, né? O Bolsonaro, ele é a galvanização de conservadorismos, não vamos dizer atávicos, mas são heranças da nossa história, né? Aí a gente tem que ir lá ler o livro da Lilia Schwartz, né, sobre o autoritarismo brasileiro. O Bolsonaro, ele galvaniza, enfim, sentimentos, narrativas, né, concepções, ideologias que estavam dispersos e ele catalisou tudo isso. Então, se Bolsonaro não se reelege em 2022, eu acho que a gente, vamos dizer, corta a cabeça do monstro, mas esse monstro não morre porque ele perdeu a sua cabeça, porque ele efetivamente tem outros centros nervosos, né? Ele sobrevive, mas eu acredito que, por outro lado, isso é muito importante a gente entender a força do conservadorismo brasileiro nos seus vários matizes. Por outro lado, a gente não pode perder de vista, né, que já a própria derrota do Donald Trump nos Estados Unidos repercute pesado aqui em cima da sobrevida do governo Bolsonaro, porque é um modelo também, né? O tio Sam era efetivamente, nós éramos esse primo pobre que tenta entrar, entra pela porta dos fundos, senta lá, come uma coxinha e tal, mas perder esse modelo, né, vai ser muito importante, enfim, para uma certa reorganização das forças democráticas. Agora, não significa também que seja o fim do bolsonarismo de maneira nenhuma. Então, assim, eu queria pensar isso, né, que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, mas pensar em derrotar o Bolsonaro é dar um grande passo no sentido de voltarmos a alguma situação de normalidade política, sair do pandemônio, talvez um pouco ali para o purgatório político, sei lá. Não sei se teologicamente é assim que funciona, mas enfim. Nossa, eu acho que foi assim uma aula assim essa conversar com você e tudo. Agora, uma última questão aqui só para a gente fechar aqui o programa. Eu já tomei muito do seu tempo, mas eu só gostaria que você falasse, pode ser assim rapidamente, um pouquinho dessa ideia que você apresenta nas páginas iniciais do livro, que eu achei muito interessante, né? E também, né, recupera muito o que está ali na área também, sobre a filosofia como esse exercício de pensar o presente. Né? E eu achei interessante porque você também coloca como epígrafe do livro, um trecho ali do livro Respiração Artificial, do escritor argentino Ricardo Piglia. Só vou ler só um trechinho que ele fala assim: agora, em meio à desolação, construo pequenos arrimos para enfrentar o vendaval. É assim que você concebe a filosofia, quer dizer, esse exercício de tentar construir esses pequenos arrimos assim, de sentido, para que a gente possa nos apoiar para tentar assim, enfrentar o vendaval que é esse tempo presente que nós vivemos? Eu acho assim que quando a gente está lidando com uma situação tão dramática quanto essa, que é, né, a situação de vida e morte, né? Eu perdi um primo há 10 dias atrás, 65 anos. Foi visitar o filho, que tinha acabado de ter uma neta, nasceu, foi visitar a neta, que acabou de nascer. Na volta de avião, aeroporto, tá? Pegou Covid e em 10 dias estava morto. Uma pessoa saudável, perfeitamente. Então, assim, nós estamos... Não é, essa lidar com essa iminência, né, da perda, da morte, da finitude, e num contexto
onde a política ela está a serviço de agravar tudo isso, é muito perturbador, né? E eu achei que era preciso pensar exatamente isso, né? Eu acho que a própria filosofia deu muita mostra dessa urgência de pensar o presente, né? A filosofia de modo geral, no Brasil, fora do Brasil, logo, muito imediatamente, né, já em fevereiro, março, já saiu aquela coletânea em espanhol, né, que é o título engraçado, Sopa de Wuhan, onde tinha textos do Zizek, do Badiou, da Butler, do, sei lá, do Byung-Chul Han, enfim, né, do Bruno Latour, enfim, né, texto, para ter uns 15 textos, e essas coletâneas continuaram sendo publicadas com outros autores. Quer dizer, a filosofia reconheceu a importância de pensar a pandemia. Eu lia aqueles textos com muito interesse, né, ali entrando no confinamento, fazendo, enfim, vamos dizer, a minha quarentena, porque entre fevereiro e março eu viajei demais, eu corria muito risco, né, de contaminar minha mulher ou outras pessoas, então eu me tranquei quando cheguei de viagem, e aí lendo, né, fazer o quê? Perdido ali, sem entender, comecei a ler esses textos, achava muito interessante, mas via que o Brasil não passava por ali, que tinha uma coisa que era de outra natureza. Eu fui um pouco amadurecendo isso, né, em conversas como essa que nós estamos tendo aqui, até o momento em que surgiu o convite para fazer o livro, né, a partir de um artigo que eu tinha mandado para publicar na revista O que nos faz pensar, é um dossiê sobre filosofia e pandemia, mais né, um excelente dossiê. Eu publiquei ali um texto que é um pouco o núcleo do livro, né, o texto tinha umas 35 páginas, o livro tem 160, mas o núcleo estava lá. Então, assim, a ideia de pensar o presente, isso já estava comigo desde muito tempo, enfim, eu acho que isso é uma questão que estava na Hannah Arendt, é uma questão que está no Michel Foucault, é uma questão que estava no Nietzsche, é uma questão que estava no Heidegger, cada um à sua maneira, né? Isso, para mim, é a maneira como eu entendo a filosofia. Eu não sei fazer nada diferente disso, né? Eu não digo que a filosofia se resuma a isso, de jeito nenhum. Mas é a maneira como eu me formei, a maneira, enfim, como eu entendo o meu trânsito na filosofia passa por essa exigência. Bom, então me pareceu que a maneira de lidar com o desespero, né, era construir esses diques, né? Então eu queria chamar atenção para isso. Eu acho que a exigência de pensar o presente é sempre uma exigência muito, ela traz um peso, né? Porque é o peso do contemporâneo. E nesse momento que nós estamos vivendo agora é o peso do contemporâneo exposto à morte, né? Então eu achei que a referência ao Pilha, ela está ali por causa disso, por causa dessa situação de emergência, e também por causa da maneira como o livro termina, né? A última coisa escrita no livro é também uma citação do Ricardo Pilha, do Respiração Artificial, em torno desse tema né, assim, o Kafka como esse autor que ainda na juventude construiu toda a sua obra monumental porque teria tido um encontro com um personagem histriônico cujo nome é apenas A, né, a maneira como Kafka descrevia muitos seus personagens, A, que é obviamente Adolf, em 1909, 10, Adolf estaria, enfim, né, em Praga, fugido da Alemanha, e faria discursos inflamados e muito amalucados, e as pessoas riam daquele bufão. E aí o Pilha diz que a genialidade do Kafka era de que ele sabia ouvir, e que se aquelas palavras podiam ser ditas, aquelas coisas podiam ser feitas, né? Então isso é muito forte. Então isso, eu terminei o livro dessa maneira para justificar essa ideia de que a gente precisa parar de virar o rosto, de fechar os ouvidos para aquilo que os nossos governantes dizem, porque no fundo a gente está sempre buscando, né, uma espécie de hermenêutica das suspeitas, o que está atrás, isso é cortina de fumaça, tem outra coisa, não, isso aí é bobagem, o maricas, o frouxo, isso não é nada, isso é besteira, isso é para adular os evangélicos, para adular os fanáticos, os machistas, não, isso é a coisa.
Isso é aquilo que a gente precisa parar e pensar o que significa, né? Parar de ficar buscando, né, a, a profundidade oculta e ver o que na superfície do discurso está sendo dito. Né? Quais são as possibilidades de que aquilo esteja sendo dito e esteja sendo feito. Então, é um pouco isso, né? Mas você tem razão que a epígrafe, o início do livro, eu quis abrir com pilha, que é um setor que eu adoro, assim, um pouco chamando a atenção para isso, essa necessidade de você encontrar um lugar de proteção, que é no limite, o DIC é uma tentativa de inteligibilidade. O DIC ele não tem força de proteger, né? Ele é uma contenção e pode ser que a maré passe, arranque tudo e você não sobreviva. Mas o DIC, enquanto ele está de pé, ele te garante vivo. E o DIC, para mim, é isso, né? Tentar entender. Como dizia a Hannah Arendt, eu quero compreender. Eu também quero compreender. Então, eu entrei nessa vertigem aí. Enfim, acho que melhor ter entrado do que não ter entrado. Professor, muito obrigada por esse privilégio aqui de passar um pouco mais de uma hora aqui do seu lado e essa conversa tão esclarecedora sobre esse momento que a gente vive. Agradeço muito, agradeço a sua disposição. Parabéns pelo livro. Como eu disse, é um livro que é muito esclarecedor, né? Nos ajuda muito a tentar compreender esse tempo tão difícil. E eu deixo aí as palavras finais para você se despedir do nosso público. Muito obrigado. Acho que é um prazer poder conversar com tanta gente que assiste, enfim, a plataforma, não é? De deixar esse registro, porque isso também fica, enfim, gravado, então as pessoas daqui a algum tempo podem ver e ouvir, dizendo ele tinha razão, ele não tinha razão, isso funcionou, isso não funcionou. Eu acho que é um registro importante, e então agradeço uma vez mais, e queria só dizer, né, que o livro ele pode ser comprado, eu recomendo, enfim, ele pode ser comprado nos sites. Vou mostrar novamente aqui a capinha, né? Eu recomendaria que se comprasse na editora Via Verita, né, para não ter o intermediário aí, que muitas vezes vai quebrando também as livrarias. E dizer que a versão e-book está para sair. Está para sair. O editor está sempre dizendo que está para sair, vai sair em algum momento, mas o que também é importante para a dinâmica da pandemia, né? Se a pessoa quer ter o livro, quer ter rápido, então o e-book facilita muito. Tal. Mas é isso. Então, muito obrigado, Rosângela, e seguimos. Tá bom. Obrigada. Até a próxima, então. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui até esse momento. E peço mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos e compartilhem os nossos conteúdos. Isso é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Até a próxima, então. Até a próxima. Muito obrigado.